Começando com os goleiros, obviamente. Gabriel Simões abre a nossa votação. Abre pra mim, Simões, abre. Legal. Lucas Perry e o Everton. É difícil, né? Não é fácil, não. Né? O que foi? Abre o 11 só, contra 11. Se fosse em janeiro e eu falasse o que eu vou falar aqui, eu saía algemado, tá? Em abril. Saía preso. Em abril. Em abril, exato. Abril, quando começou o campeonato. Mas é poupa tempo. É Lucas Perry, muita coisa. Ou seria o contrário. É claramente o melhor goleiro do campeonato, salvando, assim, boa parte da vantagem que o Botafogo teve foi nas costas com todo respeito, é claro, do Lucas Perry. Né? E o Everton, acho que, dá pra afirmar categoricamente que é a pior temporada dele nos últimos 5 anos, Desde o 6 anos, pra Mais instável. pra ficar tranquilo. Não é uma temporada ruim, mas é uma temporada de altos e baixos que ele nunca teve, né? Então, pra mim, é PR com facilidade. Eu adoro começar o 11 contra 11 com algumas atrocidades, mas beleza, vamos seguir. Bibi Molina, Lucas Perry ou Everton? Eu gosto muito do Everton, acho que ele ainda em baixa, ele é top 3 goleiros do Brasil. Tranquilo. Mas como o recorte é campeonato brasileiro e protagonismo, eu tô com o Simões, o Lucas Perry salvou o Botafogo inúmeras vezes. Ele foi protagonista, de fato, de várias vitórias e também empates do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Vem de uma falha, é verdade, no jogo contra o Cuiabá, é preciso a gente dizer. O Lucas Perry, ele tem aquela coisa de que grandes goleiros tiveram na história, né? Grandes defesas e grandes cagadas. Não sei se eu podia falar cagada. Não, pode, no caso é melhor do que falar frango, inclusive. Não, hoje não tem o patrocínio, então tá liberado, tá tranquilo. Então eu vou de Lucas Perry também. Perfeito. E aí, ô Mauro Betti, essa é dolorida para um palmeirense, né? Eu falei brincando aqui, né, que foi uma atrocidade, mas realmente nesse recorte é uma temporada abaixo do Everton, né? Ele sabe, até pela capacidade que tem, que não é o melhor momento dele, ainda assim é muito acima da média. E é disparado a melhor fase da vida do Lucas Perry, nem da carreira, exagerando assim. É um grande goleiro do Campeonato Brasileiro, merecidamente até tendo chance na seleção, e teve essa infelicidade, sim, ele errou no lance do gol e tal, independente se... Claro que depende o fato, para mim, ter sido um gol irregular, mas não tão facilmente detectável mesmo pela câmera. Mas é o grande goleiro. O Botafogo está muito aí por conta do Lucas Perry. O que não significa dizer que o Palmeiras eventualmente não esteja também por causa do Everton. É diferente. O Everton nos acostumou, e desde o Atlético Paranaense, para não dizer desde o Barcelusa, a um nível tão bom, tão alto, que quando ele tem uma instabilidade, você fala, o que está acontecendo, né? É o Lucas Perry. Em comparação ao Perry, como ele evoluiu em relação a ele mesmo, senhora, né? São Paulo, Náutico. É um goleiro muito melhor do que ele era, o Lucas Perry. Então, Lucas Perry, como eu diria minha irmã. Lucas Matthew Perry, grande Matthew Perry. Ela gosta dessas Irmão da coisas, Kate, assim. será? Hã? Irmão da E Kate? não é do Matthew Perry. Também aproveitando um beijo para Matthew Perry. Kate Perry. Nosso friend. Vamos pra próxima. Tá vendo o teu repertório, tá? Grande Conheço. valor, Kate É dela, Perry. né? Firework é dela. Firework, maravilhoso. Hot and Cold é melhor. De Plácido e Mike. Bibi Molina, abre pra gente. Mike é bem mais regular. O de Plácido, ele vem, inclusive, tendo bastante oscilação. Também foi um dos protagonistas negativos nessa derrota para o Cuiabá. Eu acho que essa eu não fico nem em dúvida. Assim. Teve um bom início de Campeonato Brasileiro. O de Plácido, na verdade, ele é um lateral mediano num ano bom. Né? Mas mesmo esse ano bom dele, eu ainda fico com o Mike. E aí, ô Simões? Assim, quando o Rafael machuca, se criou uma grande preocupação ali, com o Di Plácido assumindo até o final do ano. Ele deu conta do recado, assim, por uma posição que quase ninguém tem. Ele foi bem, fez um campeonato até aqui correto. Mas o Mike, eu acho que hoje é claramente o melhor lateral direito do Brasil. Assim, não parei pra pensar, pode ter alguém que eu tô esquecendo aí. Mas eu acho que o Mike, numa posição que quase ninguém tem, ele é muito bom. Muito bom. Tá muito bem. É engraçado, né, Mauro? Porque o Mike, beleza, ele vem do Cruzeiro, mas não tava com aquela temporada no Cruzeiro. E o cara parece que começou a jogar bola aí aos 28 anos, né? Ele já tava bem no Cruzeiro, mas no Palmeiras ele evoluiu. Mas assim, não era um cara de taticamente. destaque, né, Sim. que tinha. Mas também, o que a Bibi falou sobre o Di Plácido, eu concordo, ele também não comprometeu, mas é um lateral que está fazendo a temporada da carreira dele. Como muitos do Botafogo, isso também acontece. Mas o do Mike também é. No turno, inclusive na seleção do turno, eu estava bem na dúvida entre ele e o Samuel Xavier. Acabei ficando até pela questão estatística com o Mike. Ele teve valências melhores e tal. E fica agora neste duelo no de placa com o Mike, não com o Di Plácido. Então, Mike, já foi computado aí o voto do Mike. Vamos pro próximo, então, o próximo duelo aqui no 11 contra 11. Vai deixando o seu like, tá, gente? Vai compartilhando, vai se inscrevendo também no nosso canal.
Vamos pro próximo. Tela, Troca né? aí, ô produção. Olha lá, Adrielson Nossa e Senhora. Gustavo Gomes. A produção Um excelente. Você começa então, Fogo no ô, Mauro parquinho, Betting. né? Ó, só lembrando aqui, obviamente por conta das escalações diferentes, a gente tentou fazer ali um espelho, né? Mas algumas posições talvez ficaram fora no Linha de confronto, três, né? claro. Mas é natural, tá? Só pra deixar claro pra galera, você vai ver lá na frente, por exemplo, um Richard Rios contra Júnior Santos. E aí depois a gente vai fazendo ali as alterações, obviamente, porque as escalações elas não batem, né? Não são espelhadas. Mauro Betting. Lembrando que a votação é pelo Campeonato Brasileiro, né? Isso. Sim. E meu voto é um voto, digamos, visual. Tá, perfeito então. Tá bom. Adrielson, o voto de Mauro Betting. Bibi Molina, manda pra nós. Adrielson, Gustavo Gomes, assim, aquilo que eu acho que você falou também Não vale nada. do Everton pode se aplicar ao Gomes, né? Também. Talvez com, não sei se estão com algumas falhas, assim, porque pra mim o Everton nessa temporada falhou em alguns momentos. Falhou. Não sei se o Gomes também... O Gomes falhou no jogo do Boca, também é brasileiro, né? No gol então, e o pênalti que perdido. tem um peso maior, mas talvez... Mas é tão raro que o mundo vai acabar pro talvez palmeirense. um todo foi só uma temporada abaixo e não uma temporada com algumas falhas marcantes, né? Sim. E aí? É difícil também, porque eu vou tentar usar o critério de protagonismo no time, de relevância para o time no Campeonato Brasileiro. E os dois tiveram, os dois têm. O Adrielson, se a gente falasse no primeiro turno do Botafogo, tinha gente pedindo ele na seleção brasileira, né? Um grande destaque aí. Foi convocado na última. Ele foi convocado. Não, exato, mas houve um clamor, Sim. né? Caramba, essa é difícil. Mas eu vou acompanhar o Bet, eu vou de Adrielson. Adrielson, que loucura, hein, ô Simões? Eu não falei nada. Eu acho que o Adrielson ganharia de qualquer zagueiro do Brasil. Mas você não pode fazer um Eu não falei 3x0 nada. não, tá? É demais. Você tem a chance de pelo menos É. fazer a menção. Você não vai fazer nenhuma bobagem. Voto útil, acha? vai. Eu acho. Tá bom, Voto Adrielson. 3x0. Caiu um pouquinho Saiu de 3 a rendimento. 0 agora. Alguém quer mudar o voto só pra não ser 3x0? O Adrielson caiu Eu um não 3 a 0 votei, é eu não demais. votei, eu não falei nada. Não, o Gomes não merece o 3x0, mas merece, o Adrielson merece. Boa. Perfeito. Bem defendido Caiu pelo um Ferreira. pouquinho de rendimento, tá? Nos últimos jogos, o Adrielson. Mas Mas eu não de tem novo como. vou me colocar. Vamos pro próximo, Vamos. então. Bota na tela aí, Rapaz, esse pra mim é produça mais difícil. Victor Cuesta e Murilo, obviamente, tô brincando. Gabriel Simões. Essa pra mim é mais apertada. Eu acho que o Murilo hoje tem jogado mais do que o Gustavo Gomes. Hoje sim, tem um tempinho. E acho que desde que ele volta de lesão lá, a zaga do Palmeiras dá uma melhorada. Não em números, tá? Continua tomando gols por um problema de time. Mas eu acho que ele claramente sobe o nível, assim. Ele é muito rápido, muito difícil ser batido num contra um. O Cuesta já não é mais tão rápido assim. Mas eu acho que ainda preciso valorizar um turno e mais um pouquinho do Cuesta, que foi absurdo, assim, ao lado do Adrielson, eu vou votar no Cuesta. E aí, Bibi Molina? Eu vou de Cuesta também. Na verdade, assim, claro que não por posição, mas se houvesse uma troca Cuesta Gomes, Adrielson Murilo, eu acho que eu ficaria um pouco mais em dúvida. Nessa questão, por lados onde jogam Cuesta e Murilo, e muito pela questão da liderança que o Cuesta exerceu no melhor momento do Botafogo no campeonato, eu vou de Cuesta sem sofrer. E aí, Mauro? Você votou no Cuesta também, né? Votei no Cuesta. Já 3x0 é muita coisa. Tá? Eu votaria, se eu tivesse começado a votação, o segundo voto, eu teria votado mais facilmente no Cuesta. Né? Aquilo que você falou, acho que tem razão, né? Eu vou votar no Cuesta, mas assim, e o Murilo, só mais um detalhe, o Gomes deverá passar em números absolutos para ser o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, Bizarro. superando o insuperável Luiz Pereira. Mas a média de gols do Murilo é melhor do que a do Gomes. Sim. Você vê o que tem feito o Murilo também à frente. E ele faz gols importantes, né, Pô, cara? sempre. Ele faz gols muito, muito, muito importantes. Então tá aí, deu Cuesta. 2x1. 3x1 pro Botafogo. 3x1 já? Isso, 3x1. sim, são 3x1, é Perde verdade. do Não, zagueiro. não, É casão, verdade, 4. verdade. 8. Marçal e Piquerez, Bom duelo Mauro também. Betti. O Marçal caiu de rendimento, Caiu né, bastante. cara? Nesse segundo turno No aí. turno era Marçal. Foi até, inclusive, meio vaiado ali no último Sim. jogo. Marçal e o Piquerez. Que homem gostoso que é o Piquerez. Hein, ô Mauro Betti? Sabe que eu tenho uma amiga minha lá que foi num camarote lá com o teu parceiro lá. Eu sei quem é. Cuidado, hein? Eu sei quem é. Não, é isso que eu ia falar, são várias agora. Ah, E ela pegou e falou, recém-casada, inclusive, ela falou, cara,
eu ganhei um sorteio, mas o sorteio eu queria um beijo no Piquerez antes dele fazer o golaço que ele fez contra o São Paulo. Depois não posso nem falar o que ela me mandou pro áudio. E minha filha vai no estádio e fica berrando o Piquerez ser o gostoso ao lado do namorado dela. Perfeito. Então, assim, o Piquerez tá Que realmente... cantou também, tenho certeza. Então, entendeu? O namorado. Piquerez. Piquerez, Mas Piquerez, Marçal você é muito mais bom, mas é poupa-tempo Piquerez. ou não? Acho que é assim, cara. O Marçal, inclusive, Então, assim... sorriso gostoso também, Marçal. É que pela experiência e tudo mais, ele não vai perder o lugar no time, mas o Hugo tem feito partidas melhores que a do Marçal, cara, assim. Mas o Piquerez eu acho que é... Aliás, só um tranquilo, detalhe agora, eu estava no Uruguai para a final da Sul-Americana e estava um garçom na churrascaria que era bonitão e eu brinquei com ele e falei, pô, você é a cara do Piquerez. Ele, Não curtiu? Não sabia quem era. Piquerez. Eu não sei quem é esse Piquerez. Piquerez de la selección, não me gusta de futebol. Ai, show. Ok. Legal. Deu azar, né? No Uruguai. Não, que pouco imaginar, cara. Tudo bem, ele Chato, podia né? Não é Cara, velho, chato. sim, tu tá bom, desculpa. Ai, não. Gosta de futebol. Não, e o cara é mais bonito até que o Piquerez. Inclusive, não fala ele mais. deve ter um buraco na vida dele, né? Na verdade, Eu não conheço a Não, beleza do Piquerez, não é inclusive. preenchido pelo futebol. Pelo futebol. Na verdade, que ele é muito mais feliz que todo mundo. Tá? Exatamente. Não, Pode ele é ser, mais, né? a Pode ser, a é vida mais verdade. tranquila, de fato, deve Pensando por ser. esse Mas... lado. 2023, se eu não tivesse futebol, seria uma Não, bênção na minha vida. Tem vontade de falar, inclusive eu só tô aqui por causa do futebol, tio. Então respeite. 3-0, Hoje de manhã Bibi. perguntaram pro Simões se ele era feliz em algum momento. Ele falou quase nunca. Se não houvesse o futebol, seria mais vezes, A última né? vez que eu fui feliz foi outubro de 2022, verdade? Exatamente. É. E assim, o futebol me faz viver, mas eu não morro disso, certamente. Claro. É 3-0 mesmo, Piquerez? É 3-0, mas eu vou discordar um pouquinho do Simões, porque eu acho que na lateral esquerda o Botafogo tá mal abastecido, porque tanto o Marçal quanto o Hugo teve oportunidade de ser titular e não fez por onde também para assumir de vez a posição, mas eu acho que o Marçal ele tá realmente num momento de baixa, vem sendo vaiado, a torcida criticando, mas também não vejo tanto apelo pela titularidade do Hugo, porque também não foi um jogador que convenceu ao longo da temporada, enquanto o Piquerez, ele realmente vem atuando muito bem. Houve um momento que se dizia que o Palmeiras ia sentir falta do Vinha, né? E isso não aconteceu, o Piquerez leva essa com 3-0. Pra mim é melhor que o Vinha, inclusive. Tu acha? Eu É, acho. eu também acho. mais completo. Eu também acho. Eu acho mais Não tenho completo. dúvida. Ainda mais na questão física, de Beleza marcação também. de força. Na física, não marcando- no físico. Não, no físico O Vinha também. também é bonito, Mas o na Vinha questão, é bonito. na questão física. O Veiga eu acho mais Piquerez bonito. corre muito, velho. O jogo todo, ele tá correndo. para. Defensivamente ele é melhor que o Vinha. Vamos pro próximo, então. Fala, ô, coordenação, o que foi? O que vocês querem? Marlon Freitas e Luan. Bibi Molina, então. Já que você terminou, começa essa aí. Primeiro, um elogio ao Abel Ferreira, né? Porque ele utiliza o Luan em outra posição. O Luan corresponde nessas 3 partidas, né? Tem atuado muito bem, tem se sobressaído nos duelos, levando a melhor ali, tá bem à vontade, mas eu vou ficar com o Marlon Freitas. Mas poupa tempo, hoje mas- não, Faro. Fala aí, ô Simões. Não, é poupa tempo. Você tá falando de um titular absoluto, destaque do time, do líder, contra um cara que tá voltando a ser Improvisado. titular agora. Voltando agora e fazendo... Assim, o Luan eu acho muito mais jogador que o Marlon Freitas, mas o campeonato do Marlon Freitas é melhor, é um poupa-tempo nesse sentido, mas o Luan tem sido muito eficiente, seja um terceiro zagueiro, construindo o jogo e tal, mas o campeonato do Marlon Freitas é muito bom. O elogio que eu fiz Marlon ao Abel é Freitas. porque eu acho interessante essa retomada de confiança do torcedor do Palmeiras, apontei pra mim, né? Não é meu caso, mas do torcedor do Botou do Palmeiras bem. em Pode ser relação... assim, o do torcedor do Palmeiras. Em relação ao Luan, porque é um cara que nas últimas temporadas protagonizou momentos decisivos negativamente, né, no time do Palmeiras, e o Abel consegue reencontrar, de repente, esse pouco de confiança numa reta final de Campeonato Brasileiro, utilizando mais ele ali, uma figura de volante, né? Eu ia fazer esse Chance ponto. hoje de uma partida impecável do Luan. Pênaltizinho 1-0 Botafogo, pênalti do Luan. Qual é a chance? E, lamentavelmente, Achei de acontecer isso? Não, pior que para acontecer. Cara, Ah, E eu eu diria amo que é o Luan, mais de eu 50%. adoro o Luan. cara. Eu chego a É ficar 51. triste, porque Eu ele é fico Não, azarado. mas eu posso ser sincero, pra mim, né, e eu falo agora falando como um torcedor, ele é um dos caras mais injustiçados na história também do acho. Palmeiras. Também acho. Um dos caras mais injustiçados Também na mais história do azarado. Palmeiras. Azarado. Não, tudo né? bem, mas assim, Azarado, também a galera injustiçado. Ele não é fala ruim. que ele não tem nível Claro que pra não jogar é. no Palmeiras, que ele tem que sair do Palmeiras, Não, que ele não é... bom Pô, jogador. isso aí é E brincadeira, com loucura. um grau, inclusive, pessoal de identificação dele com o clube dele, da família, das filhas, é gigantesco, cara. Assim, eu até não defendo, mas eu falo melhor, até talvez mais do que ele
não que ele mereça, mas eu falo mais ainda e apanho muito por causa disso, porque eu gosto dessa coisa da pessoa, do futebol, do meu time, claro. mais ainda. E fala, ele não merece muito essa crítica, até na questão pessoal. Ah, então leva pra casa, leva. É Marlon Freitas. Vamos pro próximo, então. E esse aí é um cara que tá voltando pro jogo de hoje, né? Do Palmeiras, Zé Rafael, que enfrenta no embate Tietê, ô Gabriel Simões. Tietê e Zé Rafael. Cara, eu acho essa bem complicada, duelo, tá? Bom duelo. Eu acho o Tietê muito subvalorizado. Pode ter leio Muito subvalorizado. Sim. Ele foi campeão brasileiro no Galo, foi campeão brasileiro no Palmeiras, sendo importante, quase foi campeão brasileiro no São Paulo, inclusive foi protagonista um dos protagonistas da derrocada do São Paulo, não por culpa dele, né? Sim. Mas que fazia um campeonato absurdo também, né, naquela ocasião, 2020. E vem fazendo um ótimo campeonato. Caiu de rendimento como o Botafogo como inteiro. Só que, cara, o Zé Rafael... o trem! Tá jogando demais, cara. Ele joga muito. O ano do Zé Rafael, eu acho que ele teve ótimos anos no Palmeiras, mas esse eu acho que e sacrificado numa função que ele é 5 agora. Quer dizer, talvez ele com o Piquerez pra mim, tá? Os dois mais regulares do Palmeiras. Acho que sim também. Pô, o Zé acho que talvez até um pouquinho mais. Tenho medo de estar cometendo uma injustiça com o Tietê, mas eu vou votar no Zé Rafael. Zé Rafael 1-0. Bibi Molina. Vou dar uma de Mauro Betting. Se fosse meu primeiro voto, eu iria... Tu votaste no Zé, né? No Zé. Se fosse meu primeiro voto, provavelmente eu daria meu voto pro Zé também. Mas eu acho que não merece um 3-0. E faço minhas as palavras do Simões. Acho que o Tietê, ele realmente é uma peça extremamente importante ao longo de todo o Campeonato Brasileiro do Botafogo. E a gente fala sobre... atletas que se reencontram, né? Que já tiveram momentos de baixa, que já foram criticados. Pessoais, né? E o Tietê é uma dessas peças, que a história dele é contada junto com essa história do Botafogo e não à parte. O Botafogo está muito bem porque atletas como ele voltaram a jogar talvez o melhor futebol que tem, né? Então, vou empatar aí, Tietê. E o Tietê tem aquela coisa que é muito bacana que se fale, porque ele falou e é fundamental, né? Sobre a questão da depressão que ele teve no São Paulo, gente, e é muito sério. E hoje tem ansiedade, que também se confunde com depressão, e com cada vez mais idade as pessoas têm, com cada vez menos idade as pessoas têm. Então, a questão mental, o exemplo da Simone Biles, tantos, e cada vez mais as pessoas se expondo é fundamental, porque às vezes você nem sabe que você está com ansiedade, você nem sabe que você está com depressão, e atrapalha mesmo. Então, parabéns por isso para o Tietê. Tietê que, quando campeão pelo Palmeiras em 2016, o time não ganhava um título desde 94, nacional. Quando campeão pelo Galo, o Galo não ganhava um brasileiro desde 71. E agora pode chegar ao Botafogo e ser campeão pela terceira vez, ele num clube que não ganha um brasileiro desde 95. Até isso é muito importante e, evidentemente, muito mais difícil, muito mais pressionável e muito bem no Palmeiras. Um figurante, né? Não, muito bem no Palmeiras, muito bem no Galo e muitíssimo bem no Botafogo. A não ser quando o Bruno Lage quer botar de lateral direito, ponto direito. E que até ele já foi na Ponte Preta, mas não era o caso. Você não acertava, você fazia a coisa. Eu tô vendo vocês falarem, pô. Eu voto no Zé Rafael e até por uma coisa que eu queria até num debate longo que eu tive há pouco no meu canal do YouTube sobre o Vanderlei Luxemburgo, com o queridíssimo cracaço que é o Leonardo Miranda também. Ele falou do Luxemburgo, já não é mais o mesmo, tal, não sei o que lá. A gente podia ter no sábado, na grande final da Libertadores, de um lado, se o Palmeiras tivesse passado, um jogador como titular, que é o Felipe Melo, de zagueiro. Do outro lado, e tá fazendo um dos protagonistas do Fluminense. E do outro lado, se o Palmeiras tivesse chegado, o Zé Rafael como um dos protagonistas como volante. Quem inventou os dois nessas funções? O professor. Então tem que respeitar. Não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Você poderia ter uma final de Libertadores, dois caras, inclusive um que não queria ser zagueiro, que é o Felipe Melo. E o Zé Rafael foi, mas não foi indo. E mais, ele está mais recuado do que o Luxemburgo havia pensado. O Luxemburgo havia pensado nele no segundo volante, 8, e ele o ano inteiro foi 5, e muito bem, de novo o Zé Rafael. Então o Zé Rafael para você, ô Mauro Betti. Então, beleza. Zé Rafael. Eu lembrei agora do Diz que fui, não fui, acabei fundo, né? Sim, é um clássico. Isso é um clássico, né? Mas enfim. Então, vamos pro próximo. A paternidade dele é discutível. Alguns falam que é o Denilson, não é. E outros falam que é outro que eu não vou falar quem é. Bom, não sei. Mas o Fundo é muito bom. O Fundo é sensacional, né? Da família de Harry Fundo. Outro cara que aí no primeiro turno foi talvez o cara que mais chamou a atenção desse Botafogo, obviamente com o Tiquinho, né? Mas assim... chamou muita atenção o Eduardo, né? Até pela idade, assim, um cara que aparece aqui e tal, fez a vida fora e tal. E o Rafael Veiga, que vinha num processo ali interessante, depois caiu, ficou um bom tempo meio estranho, voltou a marcar. E aí, Gabriel Simões, Eduardo ou Rafael Veiga? Acho que o Eduardo, de todos os jogadores do Botafogo, foi o que mais caiu de rendimento nessa má fase.
Ele, assim, não tinha um futebol exuberante no primeiro turno, mas ele era muito decisivo, né? Fazendo gol toda hora, dando assistência toda hora. E o Veiga, também acho que é o pior ano do Veiga em pelo menos 2, 3 temporadas aí. O Mauro pode me corrigir se tiver com a memória meio esquisita. Acho que o Veiga é uma referência técnica, é o cérebro do Palmeiras e tudo mais. Mas como a gente tá votando no campeonato, ainda me obriga a votar no Eduardo pelo primeiro turno que fez. E aí, Bibi? Esse aí do Simões eu vou falar, viu? Ó. Como tem o recorte... 1-9-0, filho. Respeita o voto, mesmo que você não votou horrível, respeito. Como tem o Rafael Veiga, né? Você daria pro Veiga? Claro. Muita coisa. E votaria quem? No Veiga também. Então, Primeira série, passando pra segunda. Como o recorte ao campeonato me deixa um pouco mais em dúvida, porque os dois estão em baixa, né? Mas muito porque o Eduardo, como disse o Simões, é o jogador do Botafogo, provavelmente, que tenha tido uma queda de rendimento mais brusca, ainda que o Veiga não esteja nas suas melhores temporadas, eu vou ficar com o Veiga. O Veiga é mais jogador que o Eduardo. O Eduardo foi mais jogador que o Veiga, mas é bom dizer que o Veiga ele cai de produção depois de ir para a seleção. Sim. A primeira chamada da seleção era o melhor jogador para mim no Brasil. Tá? Aí ele cai, né? A primeira convocação. Mas agora está se recuperando, o Palmeiras está se recuperando. Eu volto no Veiga ainda, mas o Eduardo fez um recorte de campeonato muito legal, como todo o Botafogo. Eu gosto muito dessa montagem do elenco do Botafogo, o baita mérito, que é um elenco cascudo, né? Assim, a gente não tem tanto dinheiro, quer dizer, tem mais do que tinha, mas enfim, vamos fazer um time mais experiente, uma montagem diferente, e deu muitíssimo certo, ainda está dando muito certo, ainda acho que o Botafogo vai ser campeão, e se não for, porque eram mais velhos, aí eu acho que é uma outra questão, houve uma queda física, eu acho que não. Não é só física. O Eduardo, que é de produção, fez um baita campeonato até agora, mas eu ainda acho que ainda com algumas instabilidades eu sou mais o Veiga. Então o Rafael Veiga, a brincadeira está empatada agora, né? Fácil. 4-4. Perfeito. Fácil. 4-4. Júnior Santos ou Richard Rios? Aí entra naquele ponto que falavam sobre a escalação, né? Porque o Richard Rios, embora jogue um pouco mais recuado, mas ele é um cara que aparece um pouco mais pelo lado direito e tudo mais. Aí no encaixe acabou caindo ali com o Júnior Santos. Aí vocês vão ter que se virar aí para arranjar argumento mesmo com jogadores de posição diferente. Mauro Betti. Júnior Santos, ele está num ótimo momento. Eu tenho um colega, não vou citar, que é um amigo meu, que defendia ou na seleção, acho que é um pouco demais. Calma. Mas não é o caso. Mas eu gosto muito do Júnior Santos, gosto muito do Richard Rios. Assim, entendo, ou se não quiser, não entendo o que eu vou falar. É um dos melhores peladeiros que a gente tem. Tem um jeitão de pelada, às vezes... Eu gosto muito. Mas eu gosto, tá? Eu gosto disso. A gente fez aqui o Paulistão pela TNT, fez um ótimo campeonato para o Guarani, que levou o Palmeiras, tá? Eu gosto do Richard Rios, mas eu acho que, o geral... Muito do que é o Botafogo, que está sendo o Botafogo, e acho que será até o final, passa pelo Júnior Santos. E reiterando que são funções diferentes e já bem explicadas pelo nosso apresentador. Então vai o de Júnior Santos. Juninho ou Bibi Molina? Vou de Júnior Santos e meu argumento vai ser em relação ao protagonismo e importância que o jogador tem para o time nesse recorte aí dessas 31 rodadas que a gente já teve. No caso, Botafogo 30. Até né? aqui. Então eu vou de Júnior Santos. O Júnior Santos tem um quê de... Tem que cuidar o que eu vou falar, mas um quê de jogador mais fraco, digamos assim, mas que acaba decidindo e acaba sendo... Ele é muito voluntarioso. O Botafogo tá chamando ele de Cragre. É uma mistura de craque com bagre. Então, eu não queria dizer isso, mas é tipo isso, um quê de jogador que eu não ruim. tive ouvido e amei. Cragre. É aquilo que a gente estava falando sobre uma grande temporada para vários jogadores que naturalmente seriam mais medianos, né? Que a gente veria em times que rendem ali metade de tabela e tal. O Júnior Santos talvez seja um caso. Ele está numa grande temporada, apesar de não ter um futebol que nos apaixone, né? Que seja extremamente vistoso. Eu gostei disso. Cragre. Eu fico puto porque eu nunca tinha pensado nisso. Mas que ajuda a decidir. E aí, Simões, você vai com o colombiano ou você vai com a belíssima coxa do Júnior Santos também? Excelente coxa. Júnior Santos. Inclusive, um dos grandes problemas do Bruno Lage foi assim, ter praticamente tirado o Júnior Santos da equação. O Botafogo que... disparado, o que o Botafogo tem de mais forte é essa transição rápida ali, que perdeu sem ele pelo lado direito. O Segovinha não faz isso. O Segovinha também, a galera se emocionou legal, né? Nossa. Mas é divertidíssimo, né? Bom, a música é fantástica. Mas eu já não sei. Não seria melhor que o Segovinha. Júnior Santos.
Eu tenho curiosidade de como estaria o Botafogo se não tivesse havido essa página Bruno Lage no meio do caminho. Sim. Não tivesse o Caçapa. Provavelmente teria. Ou mesmo saindo. É interessante. Mesmo saindo o Luiz Castro, Isso, parecer do saindo Caçapa. o Luiz Castro, mas ficando o Caçapa, exato. Sim. Vamos pro próximo, então. Então, deu o Júnior Santos no confronto contra o Richard Rios. Vitor Sá e Breno Lopes. Rapaz. Que se reencontrou aí, né, nessa posição. De repente entrando um pouco mais... Ele não tinha sido mandado embora do clube? Mais por Breno dentro. Lopes, que xinga a torcida? Chegou assim, ó. No torcedor. Perdeu a linha, né? Ele queria fazer o... E legal, se entenderam e parece que valeu a pena. Mini hang loose lá que tinha, né? Aliás, nesse confronto você tem Luan, você tem Rafael Veiga, você tem Breno Lopes, Mike. Todos esses já teriam sido mandados embora se diretores da torcida fossem diretores do Palmeiras. E aí, Sem contar o Scarpa. E o Rony também, que está no banco. Vitor Sá ou Mauro Betti? Ainda o campeonato, o Breno Lopes, assim, até este recorte do jogo do São Paulo, assim, o Vitor Sá, não que ele tenha sido o mais regular, não é isso o Vitor Sá, mas o Breno está assumindo agora. Se, por exemplo, fosse o Vitor Sá e Rony, que jogou mais vezes, seria o Vitor Sá. O Rony indiscutivelmente está na temporada mais infeliz dele desde que chegou ao Palmeiras em 20. Mas eu vou de Vitor Sá, assim, não com tanta convicção, mas sim. E aí, ô Simões? Acho que tem que ir no Vitor Sá, né? O Breno Lopes era tinha um carimbo de reserva muito forte, agora, muito surpreendentemente, ele virou titular. Eu até, assim, o meu titular do Botafogo seria o Luiz Henrique, tá? Não seria nem o Vitor Sá. Eu também gosto mais do Luiz Henrique como jogador também. Mas o Vitor Sá fez um bom primeiro turno, ainda é um jogador perigoso, rápido, que ajuda muito no estilo do Botafogo. Vou de Vitor Sá. É isso? 2x0, 3x0 ou 2x1? 3x0, 3x0. Vamos pro próximo. Então você vai fazer o fechamento mais aqui. Tiquinho e Hendrick. E aí, o Bibi Molina? Eu gosto muito dessa solução que o Abel encontrou, depois de ter teimado algumas vezes, né? Mexendo no ataque aí do Palmeiras, muito depois, muito por conta da eliminação contra o Boca Juniors, mas não tem como não votar no Tiquinho, né? O Tiquinho, a gente falava sobre o Lucas Perry, que salvou inúmeras vezes o Botafogo, o Tiquinho também. Tiquinho, talvez até um pouco mais, porque a gente tende a exaltar mais bola na rede, né? A visualizar mais o que faz o artilheiro. E o Tiquinho mostrando repertório, inclusive, achando bolas difíceis em jogos encrespados. Não à toa que a gente tem um Campeonato Brasileiro de 2023 com vários atacantes bons aí em grandes times. E o Tiquinho Soares surpreendendo muitos, disparando na artilharia com até certa facilidade em determinado momento, né? Agora o Marcos Leonardo que está encostando nele. Então, meu voto vai para o Tiquinho Soares. No Santos do jeito que tá, né? Você vê o nível do Marcos Leonardo. Né? E aí, ô Maurito, você vai empatar a brincadeira ou é Tico? O Tiquinho, para mim, é o craque do campeonato até hoje. Né? Já teve melhor como todo o Botafogo, mas por gols feitos, por preparação de jogadas, o que ele ajuda o time, o que ele facilita. Teve uma lesão que não foi pouca coisa e voltou num nível muito bom. O Botafogo também sofreu sem o Tiquinho. E, de novo, é o campeonato. Né? O Hendrick ainda é um potencial, um dos maiores que eu vi, não só nestes últimos anos, em todos os meus anos. Insisto sempre. O Hendrick é uma das coisas mais fenomenais que eu vi com a idade que ele tem e com esse corpo que você não fala, não é possível ter essa condição que ele tem física, técnica, de cabeça, tal, não sei o que lá. O Hendrick, eu ainda insisto, tem pouquíssima chance de não dar tudo muito certo que já está dando. Né? Não. O Mauro e o Botafoguense tem mais um motivo para gostar do Tiquinho, né? Porque o Tiquinho, sem querer, foi um protagonista da demissão do Bruno Lage, né? Quando ele deixa o Tiquinho no banco. Verdade. Ele jogou demais até quando não jogou, né? Foi de novo em prol do Botafogo. Mas nesse momento, claro, é o Tiquinho. Mas o Hendrick ainda, realmente, de coração, espero que... Eu tenho voto do Breno Lopes, hoje é isso aqui o recorte. Mais para frente, ou a partir até do jogo de hoje, possa ser outra coisa para deixar. E aí, ô Simões? Não, poupa tempo. O Tiquinho é o craque do campeonato já, tá? Mesmo que o Botafogo perca, o Tiquinho é o craque do campeonato. Até porque, assim, se o Palmeiras ganhar, quem é o craque do Palmeiras, do campeonato? Espero que seja o Hendrick. Se o Hendrick fizer a partir de hoje... Mas aí vai ser o craque do campeonato. Se ele fizer 7 gols hoje. Sim, o Paulo Rossi. Eu sou contra. Eu sei que a Copa do Mundo é uma coisa, mas o Paulo Rossi jogou mal 4 partidas na Copa do Mundo, bem mal, era para sair do time, ficou, fez 6 jogos. Tem 38. E daí? Não, eu tô falando de para terminar. O Paulo Rossi jogou 3 jogos, foi o craque da Copa, artilheiro da Copa e Balão d'Or de 82. Você está querendo diminuir o Hendrick? 3 jogos. Tô falando que o brasileiro vai ser criar a Copa do Mundo. É isso? Relação, pô. Mentira. Brincadeira, hein? Tô brincando, hein? Pô, onde que, né?